Hoje nós estamos na divisa entre o município de Toledo e São Pedro do Iguaçu, no oeste do estado do Paraná. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre os bioinsumos. É muito amplo esse assunto, mas eu garanto para você que o crescimento da utilização desses produtos no Brasil e também no mundo tem sido muito grande, de forma exponencial aí nos últimos 3 anos, especialmente. No oeste do Paraná, também. A prova disso é que nós estamos numa propriedade que tem cerca de 600 hectares e aqui tudo é com a utilização desses produtos. Quem comanda aqui, quem é que tem essa administração e que teve a ideia de trazer esses produtos para cá, é o Juliano Caval, que ele está aqui do meu lado. Esse aqui, inclusive, é um laboratório onde eles produzem tudo aqui, você vai conhecer um pouco mais agora. Juliano, primeiro vamos contar por que é que você teve a ideia de apostar nos produtos, nos bioinsumos. Então, a gente começou com essa questão dos bioinsumos já faz aproximadamente uns 6 anos. E o principal motivo que nos levou a se interessar por esse assunto e começar essas multiplicações foi por conta naquele momento era um benefício econômico, porque a gente achava que teria que achar outros mecanismos para melhorar um pouco essa questão do resultado financeiro do produtor, né? Então, a gente acabou tendo contato com a forma como se fazia, como se multiplicava, e começou a utilizar nas nossas propriedades, e aqui foi a primeira, e a gente começou a fazer testes, e comparando, e entendendo melhor o processo, e culminou que hoje a gente praticamente usa só os bioinsumos da nossa propriedade. Qual é a vantagem que você vê, além da questão ambiental, né? Mas como produtor rural, qual é a vantagem que você vê da utilização dos bioinsumos hoje? Então, eu acho que tem uma série de vantagens. Entre elas, como eu já falei, o benefício econômico, porque é um produto que você pode estar utilizando na tua lavoura, você mesmo produzindo, né, com um custo extremamente baixo, comparado com as outras formas com químicos, por exemplo, tendo resultados extremamente positivos. Então tem essa questão. Então isso, um ponto seria o ganho financeiro. Segundo, eu acho que é extremamente importante também, que é o ganho ambiental. Hoje o mundo fala muito em qualidade dos alimentos, a diminuição dos agrotóxicos, né? Então essa, para mim, se tornou também um outro ponto extremamente positivo, porque, além da gente ter um benefício econômico, a gente também tem um benefício ambiental muito positivo. E eu acho que, hoje se fala muito disso, agrotóxico, eu acho que isso veio, essa onda de micro-organismos, os bioinsumos, conforme eu já te falava, que é um assunto extremamente amplo, porque o bioinsumos ele não é só os micro-organismos, são insetos predadores, são adubos de forma orgânica, que não tem nenhum impacto ambiental. Então, o bioinsumos ele é um leque muito grande, no qual a gente consegue agregar muita coisa na nossa atividade agrícola, né? Então, eu creio que isso é extremamente positivo para a agricultura brasileira, ou a agricultura também em toda parte do mundo, né? Para o agricultor que já ouviu falar por alto, não tem tanto, talvez, a informação, né, esse conhecimento de como é que funciona isso na propriedade rural. Aqui, por exemplo, nós estamos no laboratório onde vocês produzem tudo aqui. Já é um laboratório bastante avançado aqui que você tem. Agora, não foi assim que você começou, né? No começo era um pouco diferente, foi fazendo testes. Conta para a gente dessa experiência. Então, de fato, quando a gente começou, ainda tinha muita pouca informação sobre isso, né? Conforme eu também comentava com você antes, a gente já tinha conhecimento que grandes grupos já faziam essa multiplicação e já tinham o contato com esses micro-organismos, né? Quando a gente veio, a gente começou de uma forma meio elementar, porque primeiro que era o conhecimento que a gente tinha na época, e às vezes não tinha as informações, eram muitas informações assim pontuais, um falava que estava fazendo isso, outro aquilo, e a gente
começou a fazer isso, começou a implementar nas lavouras, e a gente começou a ver que tinha resultado, que isso era muito positivo. E com isso a gente foi se interessando cada vez mais para o assunto, foi estudando mais, e ao ponto que a gente chegou num nível aqui que, como eu te falei, a gente acabou desenvolvendo uma sistemática que me atendia dentro das minhas necessidades. Então, usando todos os princípios, né, eu simplesmente não fiz do jeito que eu achava. A ideia era criar um bioreator que pudesse ser relativamente econômico, né, barato, que as pessoas pudessem fazer e que tivesse um resultado positivo nas multiplicações, né? Agora, Juliano, a gente já vê também que vocês têm uma matéria-prima, uma base, né, que vocês adquirem de alguma empresa, né, que é mantido, inclusive, numa câmara fria por um período, e aí depois vem para esses galões. Explica para nós, de uma maneira talvez até um pouco resumida, que o processo ele é amplo, né? Como que funciona esse processo da fabricação, né, de uma maneira mais simplória dizendo, dessas microbactérias? Então, na verdade, o que a gente propõe fazer na propriedade, que a gente chama de multiplicação, on-farm, né, que é um termo em inglês, que quer dizer na fazenda, simplesmente a gente potencializar e multiplicar esses micro-organismos. Por se tratar de um organismo vivo, eles estão se multiplicando como células, né? Então, a gente compra ele numa quantidade menor, e tem N empresas no mercado hoje que fornecem o que a gente chama de inóculo, ou F1, e diante disso, então, a gente traz para os tambores, por exemplo, com 1 litro, a gente faz 100 litros, ou 150 litros, né? No meu caso aqui, então, isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada micro-organismo ou fungo que você vai multiplicar. Mas, mais ou menos, é isso. Então, temos o inóculo a gente coloca dentro de um bioreator, que é esses tanques, e a gente oferece as condições ideais para esses micro-organismos, tanto quanto a temperatura, a oxigenação, controle do pH, e a comida para eles. E esses micro-organismos, por si só, vão se multiplicando, e no momento que eles chegam num pico da multiplicação, que seria a quantidade de bactérias ou fungos por ml, aí a gente tem um procedimento para saber qual é o momento ideal, e diante disso a gente, então, para a multiplicação, coloca nos tanques na câmara fria, para que esses micro-organismos, essas bactérias, eles ficam numa espécie de uma dormência, digamos assim, até o momento adequado da utilização no campo mesmo, né? Quem está aqui deve estar pensando, mas será que isso vale a pena? Porque ouvindo o Juliano falar, dá um trabalho, né? Claro, o que não dá trabalho para ter resultado aqui na lavoura também é assim. Isso porque o sistema dele já é bastante avançado. Agora, se o produtor rural, por exemplo, ele quiser fazer em menor escala, ele talvez não tenha uma câmara fria, por exemplo, também é possível, né, Juliano? É possível. Tem pessoal que coloca dentro de geladeiras maiores, aqueles freezers horizontais, né, em quantidades menores. Então, é possível, cada um pode adequar isso à sua escala, né? Você fala também, Juliano, em relação a custo, né? O investimento, você fala que ele é menor, nesse caso, na hora de você fazer a compra, porque se for comparar um defensivo agrícola que você costuma comprar aí, a diferença é de quanto que a gente está dizendo para passar veneno um hectare, por exemplo. Qual que é a diferença aí financeira? Eu vou comparar, por exemplo, vou fazer duas comparações. Uma comparação é com um produto químico, um fungicida químico, esse comprado... isso é capaz, faz muito tempo que eu não uso, mas vamos dizer assim, uma ideia em torno de R$400 por alqueire, por exemplo, né? Aqui no Paraná a gente fala alqueire, né? Com um biológico, isso vai te custar por volta de R$20 por alqueire, R$30 por alqueire, né? E também existe empresas que já também oferecem aos produtores produtos biológicos também. Então, esse já seria um custo intermediário, talvez uns R$200 por alqueire, né? Então, eu acho que aí está uma grande diferença no benefício econômico. É óbvio que o micro-organismo ele tem suas particularidades. Ele tem algumas particularidades com relação ao uso.
Então, talvez não possa fazer uma comparação direta da mesma forma como um defensivo químico, mas se a pessoa tiver, de fato, um pouco de boa vontade e dedicação, não é uma coisa extremamente difícil, principalmente porque isso cria uma rotina, é sempre a mesma coisa. Então, no começo pode parecer uma coisa muito difícil, mas no dia seguinte já não é tão difícil. Quando você já faz há um mês, vai ficando mais fácil, ao ponto de que vira uma rotina normal, né? A produtividade, a rentabilidade no final de uma lavoura como essa, ela chega a ser igual ou, no quesito de sacas, por exemplo, de soja, enfim, ou ela é proporcional e também é um investimento que é feito? Então, eu vou falar do meu caso. Em alguns momentos, no início, a gente teve as rentabilidades menores, por conta do que a gente estava aprendendo no sistema. As produtividades são um pouco menores, de fato. Porém, nós estamos falando de produtividade, porém o resultado, por conta do que você consegue diminuir substancialmente essa questão dos custos, ele acaba sendo tão bom quanto ou melhor, por incrível que pareça. Então, eu sempre falo para as pessoas, esquece um pouco essa questão da máxima produtividade. Nós precisamos ter o melhor custo-benefício, o melhor resultado. É isso que realmente importa para o produtor, né? Eu acho que para todo mundo, para qualquer pessoa que se dispõe a abrir um negócio, não adianta você ter um grande faturamento e ter uma despesa muito alta. Você pode ter um faturamento um pouco menor, mas uma rentabilidade muito melhor. Agora nós estamos numa biofábrica e é daqui que sai, digamos, a matéria-prima, né? O começo de tudo, o que é produzido na sequência, né? Multiplicado na propriedade do Juliano, que você acabou de ver aí os detalhes, que ele também faz essa multiplicação. Eu estou aqui então com o professor Brenner, que vai explicar para nós o que funciona aqui, como que é essa concentração desse produto aqui nessa biofábrica. Esta é uma biofábrica onde se produz insumos agrobiológicos, né, onde se produz aqueles micro-organismos que serão utilizados posteriormente na aplicação da lavoura, desde o tratamento de semente até o final lá para controle e manejo de doenças e pragas. Quantos produtos são hoje produzidos aqui nessa fábrica? Olha, existem inúmeros produtos regulamentados no Brasil, e acredito que aqui se tem aproximadamente 10, 15, 20 micro-organismos sendo produzidos. Como que está hoje a busca do produtor rural, enfim, da agricultura de modo geral, pelos bioinsumos? Hoje, com a política nacional, Programa Nacional de Bioinsumos, isso se torna uma política nacional e dos pilares que sustenta esse Programa Nacional de Bioinsumos, os agrobiológicos fazem parte, né? Esse já é um conceito de uso milenar, os orientais já fazem isso há muitos anos, e cada vez mais o Brasil tem conhecido e reconhecido essas tecnologias e utilizadas para a produção mais sustentável de alimentos. Assim como está na política nacional, o senhor também é professor nessa área já há algum tempo, tem esse conhecimento, entende que realmente esse é um caminho sem volta. Os produtos bio, os insumos, eles vão tomar parte do mercado aí de uma forma acelerada, como já está acontecendo? Sim, eles já fazem parte do mercado, o crescimento é ávido, é necessário produzir cada vez mais alimentos de forma sustentável e de forma também com maior rendimento econômico, né? Então, é mais uma ferramenta, é um caminho sem volta e muito importante para o Brasil. Muitos pesquisadores trabalhando nessa área também, acredito que para aumentar, inclusive, as possibilidades do produtor rural. O Brasil tem inúmeros pesquisadores, inúmeros profissionais altamente tecnificados trabalhando nesse setor há muitos anos. O que acontece é que o mercado agora está buscando de forma mais concentrada, as tecnologias elas ficaram mais disponíveis, mais compartilhado, mais divulgado e cada vez mais produtores têm utilizado esse tipo de técnica. Esse espaço aqui, hoje, ele é utilizado para fazer essa multiplicação dos inóculos, que não deixa de ser uma semente, né, que o produtor rural depois vai multiplicar lá na propriedade. Importante ter esse controle de qualidade. Sim, exatamente. Para a produção e multiplicação on-farm, é essencial o uso de inóculo inicial com controle de qualidade altíssimo. E isso só é conseguido em instalações bem controladas, com grande sanidade, com grande limpeza, como essa que a gente vê aqui.